Vai filmar uma vez. É uma noite que o Senhor nos concede, né, irmãos? Um culto de doutrina, nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, mais uma vez, em quase um ano. Está com quase um ano que está dando essa doutrina, né? Eu comecei em junho, estamos em março, né? Abril, maio, junho, faltam 3 meses para. Mas a gente vai terminar esse mês. Gálatas 5. A partir do 16. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, ou concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos orar. Soberano e eterno Pai, muito obrigado por essa noite. Tem misericórdia da minha vida, perdoa meus pecados. Não me sinto digno de ministrar a Tua palavra, mas aprove a Tua vontade. Não fui eu que escolhi estar aqui nesse momento, conduzindo esse povo, mas eu creio que foi o Senhor que me colocou. Então que eu possa transmitir o Evangelho mediante a Tua misericórdia, mediante aquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu gostaria que fosse, mas simplesmente aquilo que o Senhor quer que seja ministrado, pregado e ensinado. Que a Tua palavra possa trabalhar nos corações, inclusive no meu coração, e possa regenerar, possa transformar, possa santificar e trazer toda sorte de bênção celestial. Seja conosco, nos ajuda. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Queridos, nós estamos, né? Hoje a gente vai falar de benignidade e bondade, tá? Eu estava conversando com a minha mulher. Essa doutrina, para mim, caiu como uma luva. Para mim. O bom de ensinar, a minha professora uma vez me falou, uma professora de um curso de teologia, disse que a melhor forma de aprender é ensinando, né? E para mim, essa doutrina, ela tem me feito enxergar, não escandalizo com o que eu vou falar, mas como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar. Eu falei no domingo passado que a Escritura, eu ensino que a Escritura, nós devemos olhar para a Escritura como se ela fosse uma espécie de espelho. E nós devemos nos ver na Escritura. Se nós não nos vemos, a gente tem que buscar se ver na Escritura. Entenderam isso, amém? Tá certo? Então, assim, como Deus, o Senhor Deus, Ele já fez grandes milagres na minha vida, no sentido de transformar quem eu era no que eu sou hoje. Isso meio que me fazia pensar que foi grande, o milagre foi grande, né? Foi imenso. Mas ainda tem muito a ser feito. Não estão entendendo, amém? Ainda existe um bocado de coisinha
ou algumas coisinhas, ou talvez até algumas coisonas, que ainda precisa ser melhorado. Então, quando eu me observei, quando eu me analisei, numa perspectiva, olhando, observando as obras da carne, eu pensei, puxa, como eu sou um crente, né? Quando eu olhava aqui para cá, por exemplo, a minha mulher que está como testemunha, eu que era um homem adúltero, né? Não sou mais. Né? Pelo menos até o dia de hoje o Senhor tem me dado a graça de não ser, me libertou da prostituição, da impureza, da libertinagem, da idolatria, das inimizades, das porfias, dos ciúmes, das iras. Olha quantas coisas que Deus me libertou. Mas quando a gente vai para o fruto do Espírito, que é o oposto da obra da carne, aí a gente enxerga, eu pelo menos estou enxergando isso, o quanto eu estou distante de me parecer ainda com a pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai entender um pouco hoje no que diz respeito à benignidade e à bondade. Amém? Espero, em nome de Jesus, que você compreenda isso, que é muito importante. É parecido, mas não é a mesma coisa. Benignidade não é a mesma coisa que bondade. Tá certo? E eu vou falar isso agora. Um homem benigno, recapitulando só um pouquinho o que eu falei na doutrina passada, é muito importante que entendamos, porque nem sempre, são poucos os que sempre estão aqui, então vale a pena recapitular. O fruto do Espírito, entendam, são características do próprio Deus. Amém? Que Ele quer compartilhar conosco. Ele quer que sejamos iguais a Ele. A vontade de Deus, como eu preguei aqui domingo, a vontade de Deus, quando Cristo morre na cruz, é justamente nos presentear, nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, que se perdeu no jardim. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas com o advento do pecado, nós ficamos deformados. É por isso que nós somos naturalmente propensos para fazer de forma muito veemente, de forma muito rápida, de forma muito prática, o mal. Nós somos naturalmente voltados para fazer o mal. E você vai entender isso. Porque nosso Deus, Ele é benigno. E Ele quer que sejamos benignos também. E o que é ser benigno? O que é ser benigno? A pessoa benigna, escute, ele quer o bem. Ele quer o bem das pessoas. Ele faz de tudo para evitar o mal. A pessoa benigna é uma pessoa que ela promove a amabilidade, o amor. Ela promove a paz. A pessoa benigna, ela não tem prazer na destruição, na ação do mal. Estão entendendo isso, amém? Porque Deus é benigno. E Deus quer o bem. Tá certo? A pessoa benigna, a pessoa que tem um caráter benigno, caráter de Deus, ela não tem o menor desejo, ela não tem a menor intenção de promover o mal a seu ninguém. Essa é a pessoa benigna. Domingo eu comentei aqui, sempre eu comento algumas coisas. Se tem uma coisa que me dá muito prazer de pastorear, é quando eu ouço alguém dizer assim, pastor, eu aprendi isso aqui com você. E o irmão Paulo, que estava aqui, lá do Tamandaré, Paulo da Claudiana, uma vez ele chegou para mim, eu fui na casa dele, ele chegou para mim e disse que uma das coisas que ele aprendeu comigo, né, uma das,
que Deus me usou para ensiná-lo, é isso aqui, que você vai ouvir de novo, que eu já falei. Mas Lutero diz que a gente tem que ensinar repetidas vezes que o crente esquece rápido. Viu? O crente esquece ligeiro. Por incrível que pareça, mas esquece. Eu já falei isso, vocês vão se lembrar. Se o Francisco, aqui, o videomaker, me fizer o mal, e eu pagar o mal com o mal, tá tudo certo. Sob um aspecto humano. Amém? O nome disso é justiça humana. Se ele me fizer o mal, eu faço o mal, descontei. Se ele me fizer o bem, eu faço o bem. Humanamente falando, não há nada de extraordinário. Ou seja, é aquilo que Jesus até ensina no Sermão do Monte. Né? É olho por olho e dente por dente. Você me bateu, eu desconto. Você me dá um afago, eu dou um afago. Essa é a justiça humana. Agora, se eu tenho uma vida de dedicação ao Francisco, uma vida que é de autossacrifício, uma vida que eu ajudo o Francisco, sempre que o Francisco precisa, eu ajudo. Se ele precisar de uma roupa, de um dinheiro, de um cuidado, eu ajudo o Francisco. E o Francisco me paga isso com perversidade. Isso é diabólico. Vocês vão entender? Isso pode acontecer? Claro que pode. Entendeu? Isso é diabólico. Isso é o que Deus não quer de jeito nenhum. Mas, se o Francisco me fizer o mal, ou eu fizer o mal a ele, e ele me pagar com o bem, é o Espírito Santo purinho nessa ação. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, não paguei o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Sob esse aspecto, será que nós, vou fazer uma pergunta retórica, não me responda em nome de Jesus. Será que nós nos parecemos com o diabo? Deus me livre, né? Deus me livre, está repreendido. Como é que quando eu me pareço com o diabo? Quando você faz o bem para mim e eu pago o bem com o mal. Os filhos de Satanás fazem isso, viu? Você faz, você ajuda, você faz aquilo, você se dedica, você se esforça, mas o filho do Satanás, ele te paga o bem com o mal. Então, não espere coisa boa dos filhos do diabo. Não espere. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E é natural. Porque os filhos do diabo, eles não conseguem pagar nem o bem com o bem. Eles pagam o bem com o mal. Por quê? Porque a benignidade não pertence a Satanás, pertence ao Senhor. Está claro isso, irmãos? Pertence ao Senhor. Agora, será que nós somos humanos? Será que eu sou mais propenso a fazer o bem a quem já me faz o bem? Como Cristo ensina no Sermão do Monte? Isso aí até os gentios fazem, até os ímpios fazem. Só que eles são propensos a fazer o mal. Mas quando tem alguém que eles gostam, eles conseguem fazer o bem. Não entenderam isso, amém? Fazer o bem no sentido humano, que é retribuir aquilo que você recebe. Ou fazer o mal. Agora, quando é que a gente se parece com Cristo? Quando a gente é açoitado, traído, injuriado, quando falam mal da gente, e a gente paga com o bem. Estreito, irmãos? Hã? Isso é para a gente nos avaliar. Porque quando nós queremos nos vingar, acredite, você vai ter várias justificativas. Mas ser benigno é promover o bem. E ser benigno parecido com Cristo é promover o bem mesmo sendo injustiçado. Mesmo sofrendo toda sorte de troço que você imaginar.
Não é difícil se parecer com Cristo? Hã? Sob esse aspecto? Porque assim, irmãos, eu creio que Deus me deu uma missão de expor a palavra como ela é. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Então nós não podemos estar aqui brincando de ser crente. A gente precisa entender isso. E é melhor que entendamos o quão falhos nós somos para buscarmos melhorar. Porque se a gente pensar que nem a gente foi... Isso vai para o YouTube. A gente foi resolver um problema ali no interior da Miriam. E tinha uma pessoa que se diz cristã, que estava no meio do dilema, né? E parece que no meio da confusão, essa pessoa, ela aparentemente, né? Deus sabe, eu não sei, aparentemente ela queria tomar vantagem no negócio. E ela usou o nome de Deus dizendo assim, como é que pode você afrontar um servo do Senhor? Os crentes hoje têm um negócio assim, sabe? Ele pensa assim, eu sou servo do Senhor, então tu não mexe com o ungido do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Não tem, o crente, falta no crente a concepção de pecado terrivelmente. Que somos falhos, que nós erramos, que nós pecamos, que a gente é necessitante de misericórdia. Quando a gente olha para um texto como esse, que a gente se lembre de Paulo, que levou açoites por causa do nome de Cristo, e o próprio Cristo diz em Atos 9, que lhe importava que ele padecesse por causa do nome de Cristo. E a Bíblia diz que ele padecia com alegria, Pedro padeceu com alegria, por causa do nome de Cristo. Será que, realmente, irmão, será que quando a gente está debaixo da aflição, a gente consegue padecer com alegria? Por causa do nome de Cristo? Eu confesso para vocês que eu não acho isso tão fácil assim. Quando as pessoas me comparam com o apóstolo Paulo, eu fico com vergonha. Senhor, perdoa esse pecado, esse irmão. Eu não. Estou muito longe de ser um apóstolo Paulo. Mas é muito, irmão. É anos-luz de distância. Anos-luz. E eu não tenho um problema em dizer isso, porque Deus sabe. Eu não vou mentir para a igreja, Senhor. Estou pelejando. Eu acredito que é mais fácil Deus ter misericórdia de mim, quando Ele escuta de mim, Senhor, me ajuda, porque isso aqui para mim está difícil. De fato, o Senhor fez grandes coisas na minha vida, de fato, o Senhor me libertou de vários pecados, de fato, eu não tenho prazer no pecado, nestes pecados, mas tem outros pecados que eu tenho dificuldade de lidar, que eu só vou conseguir vencer se eu crescer em fé e me santificar a cada dia. Os irmãos entenderam isso, amém? Então, se você... O que é um homem benigno? O que é uma pessoa benigna? A gente vai já para outro versículo para você entender melhor, mas eu queria explicar primeiramente a diferença entre benignidade e bondade. Né? Então, o homem benigno, a mulher benigna, é a pessoa que faz de tudo para promover o bem, a paz, o sossego. Pastor, eu conheço uma pessoa acolá que a casa dela não tem paz, ela não promove paz, pelo contrário, ela faz coisas, ela constrói circunstâncias, ela constrói situações que tira a paz, que traz o mal para dentro de casa. Então essa pessoa não é benigna. Pelo contrário. Ela é maligna. Entenderam isso, irmãos? Que são, normalmente, a postura de um ímpio. O ímpio, para o seu próprio prazer, ele promove o mal. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? O ímpio, para satisfazer o seu prazer pessoal, ele promove o mal. Como ele vai lidar com Deus? Não sei. Como Deus vai cobrar isso dele? Não sei. Mas para o ímpio, o prazer dele está em fazer o mal a quem quer que seja.
Amém? E o que é a bondade? A bondade é como se ela é uma continuidade da benignidade. Como assim? A bondade é quando a benignidade ela se torna em ação. Em ação. A pessoa bondosa é uma pessoa que vê uma pessoa necessitada e vai lá e ajuda. A pessoa bondosa é uma pessoa que vê alguém que está vivendo uma aflição e ela vai lá para tentar conciliar o problema. A pessoa bondosa, quando ela é bondosa de verdade, por exemplo, quando a gente morava ali, onde a gente morava, tem o pessoal que mora lá ainda que eles me trouxeram muitos problemas. Você não imagina o quanto de problema que esse povo me trouxe, você não tem ideia. Mas quando eles precisavam de mim, eu estava lá para ajudar. Não é porque eu sou bom, é porque a bondade de Deus habita em mim. Mas a minha vontade não era para ajudar, não. Vocês entenderam, irmãos? Sabe aquela pessoa que é uma pedra de tropeço da sua vida, mas você ainda finda ajudando? Entenderam? Que ela existe para te atrapalhar e você finda ajudando? É por causa de Deus. Não é porque somos bons. Porque Deus vai trabalhando no nosso caráter para a gente melhorar. Entenderam, irmãos? Então, ser bom é nesse sentido de transformar a sua benignidade em obras. Obras boas, claro. Tá certo? Obras boas. Então, é uma diferença bem sutil, mas há uma diferença. Tem gente que até deseja o bem dos outros, mas não faz nada. Não é verdade? Ah, eu queria tanto que aquele casal se ajeitasse, mas não vai lá dar um conselho, não ora, não ajuda. Fulano não sai dessa pendenga, mas não vai lá dar uma cesta básica, dar um dinheiro. Entendeu? Existe até um desejo. Aí a pessoa pensa que ela é uma pessoa boa porque ela deseja algo bom. Mas a pessoa boa, ela não apenas deseja, ela executa. Ela faz. Porque Deus é benigno e Deus é bom. E Ele compartilha essa característica dele, essas características, com seus filhos. Sem Deus, sem o Espírito Santo, irmãos, qualquer um de nós pode ir muito longe na nossa maldade. Viu? Qualquer um de nós. Se a gente não vai longe, é porque o Espírito Santo tem nos guardado de nós mesmos. Amém? Vá comigo. 1 de Pedro capítulo 3. A gente vai ler o verso 8 e 9. 1 de Pedro 3, 8 e 9. Amém? Olha só. Aí você se analisa, amém? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Verso 9. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O crente, Deus adverte que ele não deve pagar o mal com o mal. Não pense que isso é fácil, porque não é. Não bata no seu peito e diga, eu sou o crente que faz isso.
Por quê, pastor? Porque depende do grau da ofensa. Uma coisa é uma pessoa te xingar de feio, né? Aí você, eu sou crente, está perdoado. Outra coisa, ela te fazer uma agressão, especialmente em alguém que você ama profundamente. Será que a gente suportaria isso? Eu não sei se eu suportaria. Eu acho que não. Vocês estão conseguindo enxergar a sinceridade do pastor Paulo? Eu não tenho problema em ser sincero, porque não adianta eu dizer para vocês aqui uma coisa se Deus sabe exatamente o que eu estou pensando. Existem coisas que eu não sei se eu conseguiria ser benigno. Mas eu sei de uma coisa, que se Deus me ajudar, eu consigo. Entenderam, irmãos? Não adianta, assim, eu vivi, irmãos, muitos anos da minha vida na mentira. Afundado na mentira. Na escuridão. Nas trevas. Se tem uma coisa que eu não tenho problema hoje é com a verdade. Eu prefiro dizer para vocês, eu prefiro dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não consigo. Entenderam? Vocês compreenderam isso? Você não pode indiscriminadamente dizer assim, eu consigo, sem avaliar o grau da ofensa. Quem conseguiu ser benigno até a morte? Sendo ofendido por todos, sendo ofendido por suas criaturas que ele fez com o poder da sua palavra. Quem conseguiu ser benigno até a morte e bom, quando veio para esse mundo só para trazer coisas boas, trazer salvação, e o que ele recebeu em troca? Por que a Bíblia diz que eu preciso ser benigno? Escute, irmãos, amadureça. O fato de você fazer coisas boas não vão te livrar de momentos ruins. Talvez aquele que você mais ajude vai ser aquele que vai te dar uma apunhalada. E não pense que você vai esperar, porque você não vai esperar. Você não vai esperar. Você vai ficar surpreso. E pode até falar como Jesus disse para Judas. Amigo, você me trai com um beijo? Foi a última palavra de Jesus para Judas. E Judas estava lá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maior mestre de todo o universo. Mas Jesus foi benigno com Judas. Imagine você sendo entregue aos seus algozes, a pessoas que não gostam de você, pessoas que têm o desejo de escarnecer o teu nome, a tua família, destruir o teu lar, destruir a tua casa, destruir você, destruir teus projetos, e você ainda consegue chamar de amigo? Ei, irmão, é muito Espírito Santo no corpo para poder fazer isso. Sejamos francos. Sejamos verdadeiros. A Bíblia nos adverte que nós devemos ser benignos. Mas isso não é algo que se constrói da noite para o dia. Eu tenho certeza que a pessoa que aceita Cristo hoje, ela não vai ser benigna em 3 dias. É uma construção. Deus vai construindo em nós o caráter dele. É possível um homem ser benigno como Cristo? É. Mas a gente precisa ter ciência até onde somos e até onde não somos. Outro exemplo, Estevão. Enquanto estava sendo morto em Atos 7, ele estava orando pelos seus algozes. Será que a gente consegue? Quem consegue orar pelos seus algozes? Pelas pessoas que te maltratam?
É fácil, irmãos? Não, sabe por quê? Porque isso é um milagre. Viu, irmã Rosa? Isso é um milagre. Só Deus pode operar isso em nós, para que a gente se capacite a fazer de acordo como Cristo fez e quer que façamos. Mas nós de nós mesmos, nós não conseguiremos. Entenderam, irmãos? Então, essa doutrina, essa segunda parte da doutrina, segunda parte, eu nem sei que parte está mais. A gente falou de tanta coisa, né? Mas a parte que mais tem me confrontado, mais tem confrontado o pastor Paulo, é a questão do fruto do Espírito. Eu me pareço com Cristo? Eu consigo amar meus inimigos? Né? Vamos ver aqui, um a um, rapidinho. Gálatas 5. Ixi, bem em cima. Ó. Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá, irmãos? Escute. Vamos ver as obras da carne. Eu vou me avaliar diante de vocês e no YouTube aí. Eu sou um homem adúltero? A minha consciência diz que não. Já fui muito, mas não sou mais. Tá certo? Um homem impuro, né? Busco não ser. Um libertino? Não. Um idólatra? Não. Feiticeiro? Não. Eu promovo inimizades? Não. Porfias? Ciúmes? Iras? Pelejas? Dissensões? Não. Estão avaliando aqui, vixe, como eu sou crente, macho. Estão entendendo, irmãos? Olha o que Deus fez na minha vida, eu sou um super crente. Mas se eu continuar lendo o texto, quando eu vou pro fruto do Espírito, aí fala em amor. Será que eu consigo amar meus inimigos como Cristo ensina? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Será que eu consigo ter alegria em meio às adversidades, em meio às lutas, né? Será que eu consigo ter paz em meio à guerra? Isso é o fruto do Espírito, tá? Será que eu consigo ser longânimo? Será que eu consigo ter paciência no agir de Deus e deixar que Ele haja, mesmo em meio à dor e sofrimento? Será que eu sou benigno ao ponto de fazer o bem a quem me fez o mal? Eu estou me avaliando, mas isso vale para todos nós, amém? Será que eu sou bom ao ponto de fazer coisas boas para quem me fez coisas más? Será? Tem coisas que você só vai saber quando você se defrontar diante da situação, viu, irmão? Vamos lá. Será que eu consigo ser fiel a todo tempo, a todo instante? A gente está falando de fidelidade, que a gente vai falar na próxima terça-feira. Né? Será que eu consigo ser manso, ter domínio próprio, quando o inferno se levanta contra mim com toda a sua força? Será que eu vou ter domínio próprio para enfrentar as adversidades, os inimigos, os acusadores, os perseguidores, os traidores? Será? Eu sei de uma coisa, que é nesses momentos que Deus faz a gente entender o quão crente nós somos ou não. Entenderam, irmãos? É um caminhar. Quem veio aqui para a primeira doutrina que eu falei do copo d'água? É um caminhar. Aqui o copo d'água. Já estou indo para o fim. Aqui é o homem. O copo. Só que o homem, ele não está assim bonitinho. Ele está imundo. Está cheio de porcaria dentro. Está cheio de impureza. Cheio de, enfim, pecados. A água seria o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, escute, ó. Quando ele entra aqui, ele não... Aceitei Jesus, ele não vai te encher até o... Entendeu? Ele vai botar uma certa quantidade.
e começa a trabalhar na sua vida. O copo só vai estar cheio plenamente quando nós formos efetivamente parecidos com Cristo. Aonde? Na glória. Enquanto não, essa busca é incessante. E as provas, as tribulações, as lutas, as adversidades, as injúrias, as injustiças, né? As traições, seja lá o que for, vão surgir, vão acontecer para justamente moldar o nosso caráter para ser semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Vocês vão entender, amém? Não fique triste, amém? Porque há esperança. A gente não pode desistir. Tá certo? Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é bom.